A partir de agora, você vai conhecer o desconhecido, o inacreditável, o inimaginável que muito poucos sabiam existir. Você vai saber de uma verdade de causar impacto. Você está pronto? Se não, prepare-se. Através do seu Santo Espírito é você. Tenha muito cuidado com os religiosos. Tenha muito cuidado principalmente com aqueles que se parecem os mais santos. Cuidado com o protestantismo. Cuidado com a religião evangélica. Porque é nessa que as pessoas mais confiam, achando que é a religião do nosso Salvador. E na verdade aquele que morreu por nós nunca teve nenhuma religião. Muito menos a que mais engana. A religião evangélica. Cuidado, eu não falo aqui de pastores individuais ou de pessoas, eu falo do sistema. Os Illuminati, com a ONU, dominaram todos os setores sociais. E será que deixaram de fora? A religião? Claro que não. É o que eles dominam de forma mais perfeita, porque as pessoas nem desconfiam. Mas a partir do momento que você sabe que está escrito: o nosso Criador não habita em templos feitos por mãos de homens, que o nosso Salvador morreu para transformar você no templo, um templo verdadeiro, morada do Altíssimo, que Ele próprio destruiu aquele templo que nem era de Salomão, mas de Herodes, e em 3 dias ergueu um templo verdadeiro, o templo do Espírito Santo, aquele que morreu por nós, que nunca pregou denominação nem religião, aquele que disse que entre os gentios os fortes dominam os fracos. Mas entre vós, contudo, não será assim. O que quer dominar, que seja dominado. Então não há, nas questões espirituais, para nos preparar para a próxima, ninguém, nenhum outro homem, que possa se colocar entre você e o Criador. Porque assim como foi rasgado o véu de alto a baixo, isso é muito repetido, também as pedras se fenderam, e isso não é dito, eles escondem, mas está escrito no mesmo local. O véu do templo se rasgou e as pedras se fenderam. Não há mais véu do templo, não há mais templo de pedra. Há o templo, morada do Altíssimo, que somos nós, que somos erguidos, edificados para a morada do Espírito, conforme está escrito. Assim, meu amado, cuide que ninguém vos engane, porque dízimo na Escritura nunca foi dinheiro. Somente os levitas tinham direito de tomar o dízimo, e esses brasileiros, definitivamente, não são levitas. Nos enganam em quase tudo. O Israel de hoje é constituído de uma única tribo, tribo de Judá. Pergunta: onde estão as outras 11 tribos? Leia na Escritura e você saberá, mas não espere saber do seu pastor, porque ele não tem interesse em te falar sobre isso. A adoração nossa é em espírito, porque o Pai é espírito. Um espírito não bate palmas, um espírito não canta. A nossa adoração é em espírito, porque é o nosso espírito que geme com gemidos inexpressíveis ao Espírito do Pai. E eles nos enganaram. Disseram que é o Espírito Santo que geme com gemidos inexpressíveis. É mentira, leia com atenção. O nosso espírito é que geme, tudo é em espírito na nova aliança. Não há obrigações nenhuma terrestre de culto divino, porque Paulo bem escreveu: o mandamento anterior era constituído de práticas de cultos divinos e de um santuário terrestre. Por isso ele diz: não deixe a vossa congregação, que é a nova aliança, para voltar para os rudes mandamentos da lei de Moisés, porque pela lei de Moisés, pela boca de 2 ou 3, morre sem perdão. Então fique na graça onde há perdão. Não tem as práticas antigas de templocentrismo. Templocentrismo foi criado por Constantino, o imperador romano, que transformou o império político de Roma em religioso. Os conselhos que eu dou para você, neste final deste trabalho, é que você leia a Escritura de forma linear. Não pegue mais capítulo nem versículo, porque isso não é da Escritura, isso é da Bíblia. Isso foi inventado há muito pouco tempo atrás, quando a Bíblia foi popularizada. Assim deixaram a Bíblia chegar até você. Antes ela era proibida. E por que era proibida? Porque você não podia ler na íntegra. Se você lesse de forma linear, você saberia da grande mentira do cristianismo.
Hoje, nós podemos voltar à Escritura. É só não levar mais em conta o que acrescentaram. Está escrito para que ninguém acrescente, e eles acrescentaram. Capítulo, versículo, concordância, epígrafe não faz parte da Escritura. E outra coisa, meu amado, quando você abre a Bíblia e vê escrito numa página em branco, Novo Testamento, é mentira. Leia que você vai ver. Você vai continuar lendo a Velha Aliança, mesmo em Mateus, Marcos, Lucas e João, até o momento que o Salvador morre. Até ali é Velha Aliança. A Nova Aliança, que nós devemos obedecer porque estamos nela, começa quando ele morre. Mas a Bíblia está preparada para te enganar. Assim, a Nova Aliança na Bíblia, ela começa na Bíblia de forma errada. A partir daquela página em branco, você não creia mais nisso, ou então você estará fazendo práticas que o nosso Criador não quer que você faça. Estará deitando remendo de pano novo em vestes velhas, ou vinho novo em odres velhos, como bem foi dito pelo nosso Salvador. Assim, amado, saiba, o nosso Salvador disse: este povo me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. Ele não pede louvor, ele diz: eu não aceito louvores de homens. Ele fala: a minha obra é esta, que creia naquele que me enviou. É melhor praticar a obra que ele nos ensinou ou a obra que o sistema religioso nos ensina, que é pagar e continuar pagando para sustentar o templo, que nunca foi a habitação do nosso Criador? Porque quando Salomão fez o templo, ele fez para o Deus que habita nas trevas, segundo as suas próprias palavras, descrita no Antigo Testamento. É só você ler. E eu pergunto: o Criador dos céus e da terra habita nas trevas? Foi ele que apareceu em Gibeá em sonho, para Salomão, e disse: se você andar reto perante mim, eu constituirei seu reino para sempre. Salomão estava reto? Ou já havia se comprometido com a filha de Faraó e com o adversário de Israel, o rei Irão, para a construção daquele templo que o nosso Criador nunca pediu? Dele, seu profeta disse: vocês confiam em palavras mentirosas, dizendo que este templo é do Criador, este templo é do Criador, este templo é do Criador. Palavras mentirosas, segundo Jeremias. Assim finalizo. O que está aí foi criado pelos Illuminati. É uma armadilha, e você cai nela se você quiser. Se não quiser, leia a Escritura de forma linear, e te garanto que ninguém nunca mais vai te enganar. Assim, eu fecho com a palavra: prepare-se. Da minha casa, o pastor inventa qualquer mentira, amada. Amada, bicho mentiroso, filho do diabo, é pastor evangélico. Corra dessa raça. Eles mentem de qualquer jeito para garantir, amada, aquela farsa que a cada dia mais cai por terra, como lemos em Oséias. Cada vez mais o bumbum da prostituta fica de fora. É a vergonha geral. Amada, eu mesmo me sinto envergonhado de ter ficado 16 anos naqueles locais. Isso prova que eu sou muito burro. Eu sou muito idiota. Eu tenho vergonha de ter sido tão burro e tão idiota. É vergonhoso, amada. Eu me sinto envergonhado. Como esses caras conseguiram me enganar 16 anos, amada? Você fica admirado assim, porque é uma coisa assim, agora que a gente consegue, como você comentou no começo, enxergar globalmente, nessa questão aí do que eles ensinam, da religião evangélica, e junto com ela o catolicismo, certo. Aí você não entende como você conseguiu ficar tanto tempo, sendo enganado e não enxergou essas coisas mais cedo. Amada, você vê que a coisa óbvia, é só a gente ler, está escrito aqui na Bíblia. A Bíblia está aqui na nossa mão. Está escrito na Bíblia, é só ler. O véu do templo se rasgou e as pedras se fenderam. Entende, amada? Sim. Nem templo passou, nem o que existia passou a existir mais. A prova disso é que hoje, se a pessoa for lá, vai ver que não tem templo naquele local, tem outra coisa lá. Agora, amada, este é o Santo dos Santos e essa é a arca. Essa arca aí, amada, essa representação da arca é aquela mesma que Jeremias disse para nós. Quando os dias se tiverem cumprido, tá certo? Sim. E vocês se multiplicarem na terra, nunca mais se diga a arca do concerto. Verdade. Não a traga mais ao seu pensamento e nunca mais, de forma alguma, faça outra.
Hoje é difícil você encontrar um desses locais, amada, que não tem uma arca lá dentro. Outra coisa. O povo não leu Jeremias, porque o pastor nunca mostrou para ela essa parte. Mostra muitas outras coisas que interessam a eles, mas essa parte eles não mostram. E o povo vai ser destruído por falta de entendimento. Exatamente. Porque tu, sacerdote, rejeitou a lei do Criador. E já que tu, sacerdote, rejeitou a lei do Criador, eis também que já vou-lo tenho rejeitado, para que não seja mais sacerdote diante de mim. E naquele dia rejeitarei também seus filhos. É o texto de Oséias. Agora eu entendo que o Criador fala que rejeitará os filhos, porque cada pessoa tem um entendimento, né, o livre-arbítrio de procurar, de buscar, não é verdade? De pesquisar, de buscar a verdade. Minha rica. Se preferem continuar sendo enganados, e muitos até descobrem, mas preferem fechar os olhos para não ver. Amada, é justamente para não ser culpado do que ele não é culpado que ele escreveu assim: eu não levo em conta o tempo da ignorância. Certo. É isso que ele fez. Exatamente. Ele é justo. O Criador é justo como nada mais no universo. Então, para não ter injustiça nele, ele diz: eu não levo em conta o tempo da ignorância. Se você é vítima, você é uma coisa. É verdade. E aí o Criador está vendo isso. Agora, se passa a não ser mais vítima, porque agora já sabe, entende, amada? Já tem consciência, você deve agradecer, porque você não é uma formiga. Até as formigas que não têm um cérebro pensante, elas se organizam. Não é, amada? Elas entendem exatamente qual a função delas. E você não é uma formiga, você pensa. É um animal capaz de pensar. É um privilégio que o Criador só deu a nós, a raça humana. Esses homens que não querem que você pense, mas que você coma tudo sem pensar, corra desses caras. Esse é aquele passarinheiro. Pessoas ímpias. Ímpio, amada, não é quem não é crente, você deveria saber. Você aprendeu que ímpio é quem é crente, quem não é crente? Deveria saber, meu amado. Na Escritura, ímpio é quem não tem piedade, quem não tem amor ao próximo, entende? Quem não tem amor ao próximo é ímpio, porque não tem piedade. Essa é a palavra. E está escrito assim, amado: ímpios se acham no meio dos ímpios? Não. Entre o meu povo. Armam laços. Como passarinheiros, as suas gaiolas estão cheias, repletas de gente sendo enganada. E sabe o que mais ele fala lá? Você já leu? Eu já li, mas não me recordo. Os profetas profetizam mentiras. Os sacerdotes buscam dinheiro. E o meu povo assim deseja. Isso mesmo. Leia, amado, Jeremias. Tem muita coisa que eles não leem para você. Jeremias fala muito. Vamos em frente, amada? Vamos. Olha aí, essa é a representação, amada, da Arca da Aliança. Inclusive, neste desenho, eu creio que ele deve ter sido feito por alguém religioso, protestante. Pode ser. Porque essa arca nem existia mais na época do Templo de Herodes. Havia o local do altar, mas não havia ali. É bom você lembrar que já tinha sido perdida, é isso? A arca, quando Nabucodonosor levou tudo de lá, os objetos sagrados, né? Pronto. Entende, amada? A arca para ele não tinha valor nenhum, sei lá o que houve, sei que desapareceu. Por isso que na época de Jeremias ele disse para nem se lembrar mais dela e nunca mais fazer outra. Se essa existisse já depois de Jeremias no Templo de Salvador, já estava errado, segundo a palavra do Criador pela boca do seu profeta Jeremias. Seu profeta, exatamente. Uma visão de fora, e eu creio que aqui dá para a gente ver muito bem. Essas escadas que nós vemos aqui agora, amada, não são as escadas do templo. Não. São as escadas do pátio interior. Certo. Entende? É verdade. As escadas que dão acesso ao templo estão bem lá fora. Aqui nessas escadas, esteja certa que gentil não entrava. Tá certo? Aqui entraram, né? Talvez tenha até subido por essas escadas aqueles que Paulo introduziu, que eram filhos de judeu com grego. Com grego. Era meio grego, meio judeu, mas mesmo assim foram acusados de ser grego, não podia entrar, amada. Entende? Sim. Agora, depois do pátio interior, né, que dá acesso à nave, ó. Aqui atrás está a nave do templo, né? Sim. Essa é a nave. Esse é o templo realmente. O que as pessoas entendem como templo, né? Agora, claro que toda a área geral era o templo. Era o templo. Mas essa dali, a nave é que é considerado, vamos dizer assim, para entendimento, o que as pessoas visualizam como templo. Como templo.
Salvador jamais entrou nessa nave. Só os sacerdotes entravam. Eles ficavam por aí. Amada, o Salvador correu do diabo? Não. Qual dia, em qual passagem do nosso Salvador correu? Assim, o diabo queria pegar ele, ó. Nenhuma. Nenhuma. Ele não correu. Mas dos sacerdotes? Correu. E ele também, além de correr, teve que se esconder. Teve que se esconder. Se ele tivesse dentro daquele templo vazio ali, que só tem uns cartiçais e mais uns negocinhos, como ele esconderia ali dentro? Tem lugar. Não dá. Ele escondeu no templo porque isso aí era um shopping center. Shopping. É. Um shopping center que você não tem por aí em qualquer lugar do mesmo tamanho, não, hein? Não é um top shopping da vida, não, hein? Entende, amado? É. Isso é um senhor shopping. Vamos em frente. Ah, tinha lojas aí, Rubens. Não estou falando isso, meu amado. Pô, entende? Eu já estou antecipando porque alguém do mal Sim. vai chegar certamente, né? Pode ser que chegue e fale, ei, você está falando que tinha lojas lá? Não. Não, eles vendiam incenso, vendiam tudo quanto tem ornamento religioso lá dentro. Mas não alugava setores para os outros, era só os sacerdotes. Sim. Fazendo shopping a gente entendeu. O shopping é porque é o local que todo mundo vai. O pessoal quer ir pro shopping, lá ia, ali era o bam, era ali. Certo. O pessoal ia tudo para ali, o pessoal de lá. Olha aí, ó. Aí, isso aqui, amado, é o altar do sacrifício, ó. Ah, sim. Tá vendo? Tá vendo. Esse altar aqui, amado, agora que tem uma coisa interessante que o povo deveria saber, amado. Ah. Não existe o altar em função do templo. É o templo em função do altar. Você deveria saber, assista o DVD Templo é Dinheiro, Sim. que vai aprender muito sobre isso. Mas não é que existe uma coisa assim, eu faço uma igreja e nela eu tenho que fazer um templo. Não. Ó, um altar. Não. O começo foi assim. Existiam altares. E aí houve a necessidade de, em volta do altar, se cobrir. E virou o templo. Certo. Mas a maioria dos altares não era dentro do templo, era fora. Então, mais uma coisa que você deveria saber, meu amado. Porque a pessoa, amada, é tanta coisa que não sabe, minha rica, que vai passar muito despercebido ainda. Uhum. E eu não vou conseguir ter mente Sim. para lembrar de tudo que a pessoa não sabe. Mas você deveria saber, meu amado. O altar no templo antigo de Israel. É muito comum nas pregações o pregador do sistema religioso ele usar a palavra durante meia hora, falando para você sobre um assunto determinado, e usar a escritura apenas para testificar o que ele diz. Assim ele pode inventar a mentira que ele quiser, ou repetir a mentira que ele aprendeu com o curso de teologia, ou com o próprio sistema religioso, e ir mandando você a todo instante apenas conferir na escritura. Quando você vai conferir na escritura, e você vê exatamente como o pastor falou durante meia hora, você não tem mais dúvidas de que o pastor está falando a verdade. Por quê? Porque ele usou uma tática com você, uma tática psicológica da associação. Tá certo? Você vai associando uma coisa a outra. Assim, ele diz o tempo todo que você tem que respeitar o pastor, porque você tem que ter um pastor para você, ele tem que ser teu pastor e coisas desse tipo. Você tem que estar afiliado a uma congregação, a uma associação, a uma denominação, visitar um templo, você tem que ter uma vida religiosa, e vai falar um monte de coisas. Aí quando ele manda você ler, olha, irmão, sujeitai-vos aos vossos pastores. Aí você fala, é verdade, olha aí, está aqui, ó. Sujeitai-vos aos vossos pastores, está escrito, eu tenho que me sujeitar a ele. Por que que você vai ter essa visão? Porque ele falou muito tempo na sua cabeça. E agora quando você leu, você viu algo exatamente da forma que ele falou. Só que você está induzido ao erro. Por quê? Porque você está vendo o pastor que está na escritura do jeito que você conhece, pelo sistema religioso. Que, de uma forma bem propícia, né, a eles, se apoderaram desse título de pastor justamente para se confundir com o pastor que a escritura fala. Então você fala, quem é o pastor aqui? Pô, o pastor é esse moço, que é o moço da denominação aí, que fica fazendo culto, que fica pregando, ele é o pastor. E aqui está escrito, ó, obedecei, atentai, sujeitai aos vossos pastores, eu tenho que me sujeitar a ele, você não vai ter mais dúvida. E vai ficar cada vez mais preso ao sistema religioso, apenas lendo um trechinho, de acordo com o que eles te mandaram você ler, apenas para que a Bíblia venha a assinar embaixo o que eles estão falando. Ou seja, confirmar as palavras deles, tá certo? Mas você deve saber que o que está na Escritura não foi escrito por esses homens. Foi escrito por outros homens. E os homens que escreveram a Escritura, com a unção do Criador, e você não deve ter dúvida disso, quando colocaram este assunto na Escritura,
Não falava bem, do jeito que esse pastor hoje fala 40 minutos na sua cabeça e manda você ler esse texto para poder confirmar o que ele está dizendo. Eu, por exemplo, prefiro ficar com a unção que estava sobre Paulo quando Paulo escreveu essa passagem. Eu vou pedir àquela qual minha alma ama para poder ler a passagem que eu estou falando sobre ela, e que é muito usada nos templos para que os pastores digam que a existência deles tem respaldo da Escritura. Em Hebreus: lembrai vós dos vossos pastores, que vos falaram a palavra do Criador, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Essa é a passagem muito usada. Então, quando eles falam, olha, você tem aqui seu pastor, sou eu seu pastor. Você tem que me ajudar a administrar o templo, dando dinheiro aqui para poder continuar os trabalhos, fazer a obra, ir para a rua evangelizar, para trazer gente para cá, para ser mais membro aqui. Você tem que fazer tudo isso e você tem que me respeitar, porque está escrito, olha aí. Atentai para o pastor, essa coisa toda. Como é que é, amado? Lê de novo, por favor, que eu não guardo bem esse texto. Lembrai vós dos vossos pastores. Ah, tem que lembrar de mim, tem que me dar dinheiro, viu? Lembra de mim. Talvez até fale isso, né? Aí. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra do Criador. Que vos falaram a palavra do Criador. A fé dos quais imitai. A fé dos quais imitai. Atentando para a sua maneira de viver. E você tem que estar atento à maneira dele viver também, tá certo? Se você for atentar para a maneira desses viverem, você vai ver que eles não têm amor ao próximo, que eles não dão nada para ninguém, só pedem, né? Só tira, o esquema deles é grana. Você vai se decepcionar, amado. Não é desse que Paulo está falando. Para que você não fique aqui comigo com as minhas palavras, falando para você 40 minutos, para você depois ir na Escritura só testificar o que eu estou falando, para mim não fazer como eles fazem, vamos ler? Vamos ler a Escritura? Vamos pegar bem mais antes. E atente para isso. Sempre que o pastor mandar você ler algum pedacinho da Escritura, você leia na Bíblia. Mas vá em casa e lê muito antes e lê depois também. Vai ler tudo, que a sua visão certamente será outra. Não será igual a que ele botou para você ver. Você não verá com os olhos que ele colocou na cara para ver, mas verá com os olhos que o Criador colocou em você e que pediu ou mandou os seus homens escreverem para você entender. Vamos na unção de Paulo. Ele escreveu essa carta aos hebreus porque os hebreus eram povos lá do Criador, era de Israel. Hebreu e Israel é a mesma coisa, vieram de Hebron. Então, o mesmo povo de Israel, as 12 tribos. E esse pessoal estava acostumado com a lei de Moisés há muito tempo. Então, Paulo precisou escrever para eles uma carta para explicar para eles como se comportar agora na graça. Paulo, que era o apóstolo dos gentios, pregou para os gentios, que somos nós, também escreveu uma carta para os hebreus. Vamos ler um trecho dela com a minha amada. Por favor, amadinha. Permaneça a caridade fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. O Paulo começa exortando nesse trecho as pessoas para que continuem na fraternidade, na caridade fraternal. O que é a caridade fraternal? É dar dinheiro para o Criador? Não, ele nunca pediu dinheiro. É a caridade, o favor de um irmão para o outro, sempre um auxiliando o outro como precisar. E ele dá um exemplo disso, ele fala, porque mesmo homens, sem saber, hospedaram anjos. Que homem hospedou anjo? Você lembra, amada? Ló. Ló, parabéns, a minha amada. O Ló hospedou anjos, e Ló não sabiam que eram anjos. Por que Ló hospedou anjos? Porque ele era caridoso. Ele fazia isso que Paulo está exortando os hebreus todos a fazerem, e por consequência, é claro, nós também podemos tirar bom proveito daí. Vamos em frente, amada? Lembrai vós dos presos, como se estivesses presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Viu? É para você se lembrar não só do pastor, viu? Mas nós vamos ver quem é esse pastor ainda. Não é o que você está pensando aí não, amada. Nem te ensinaram, não. Pode estar certo que não é. Mas vamos ver de quem Paulo fala. Agora, não é só do pastor também. Ele fala para lembrar também de quem está preso, né? Talvez o pastor não tenha lido isso para você. Talvez ele só tenha lido para lembrar do pastor porque ele está se referindo a ele, puxando para ele. Mas Paulo está dizendo, lembrai-vos dos que sofrem, como se você sofresse com eles. O cara está sofrendo, ajuda em alguma coisa para amenizar o sofrimento. Com os presos, como se estivesse preso. Imagine você preso, amado, sem poder sair de uma cela. Ah, porque é pecador, porque cometeu crime. Não importa, amado, não é disso que Paulo está falando, não. É para você se colocar na posição do que está sofrendo, seja de um jeito ou de outro. Por merecimento ou não, amado. Todos nós é que merecemos sofrer, não é só um que está preso, não. Todos merecemos sofrimento. Nós não valemos é nada, amado. Nós pensamos que valemos alguma coisa. Continuando. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, o Criador os julgará.
O Paulo aí agora para não dizer para você lembrar mais de um ou de outro, mas para você se lembrar, para que você mantenha um relacionamento sexual limpo e sem máculas, né, no lugar que dorme, na cama, vamos dizer assim. Não trair a pessoa que você ama. Porque se você trai quem você ama, você não tem amor nem ao que está mais próximo de você, quanto mais ao que está menos próximo. Se você não ama a tua mulher e a mulher não ama o marido e não respeita, vai respeitar qual outro próximo? Se ama o próximo, ama o marido, e o marido a esposa. E se ama, claro que não vai cometer esse tipo de abominação contra o nosso Criador. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. O nosso Criador é a nossa dádiva que nós temos. Então, tudo mais que nós podemos ter na terra não é nada perante ele, porque ele é o máximo que nós temos. O que ele fez por nós, nos dando o seu filho, é o máximo que alguém poderia fazer por outro. Porque o filho nos resgatou não da vida terrena, mas da vida eterna. Na vida terrena tu vai morrer, tu vai sofrer, tu vai gemer, tu vai ficar doente. Isso é assim mesmo, são coisas da vida. Uma hora você ri, outra hora você chora. Mas muito maior do que isso é a glória, né? Viver eternamente, é a ressurreição. É o que Paulo sempre pregou. E assim, com confiança, ousemos dizer, o Criador é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra do Criador, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Veja bem, Paulo não está falando em denominação, está? Ele não está falando em clero religioso. Ele agora incluiu, junto com as demais orientações, também o pastor. Agora, atente bem para um detalhe. Eu quero que a minha amada repita um pedacinho aí dessa parte. Vai. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram... Repete só o final. Que vos falaram a palavra... Ah, peraí. Quem são os pastores? Os que falam ou os que falaram? Repete aí, amadinha. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra do Criador. Por que Paulo falou assim? Lembrai-vos dos vossos pastores. Quem são eles, Paulo? Os que vos falou. Você lembra deles? Os que vos falou a palavra do Salvador? Por que Paulo não disse assim? Lembrai-vos dos vossos pastores, os que vos fala. Eu disse aqui no vídeo passado, eu posso prender a Chiquinha para mim? Eu posso ficar ensinando a Chiquinha a vida toda? Pedindo dízimo, oferta até ela morrer, e ela sendo minha ovelha, ou minha discípula, que eu estou discipulando? Eu posso fazer isso? Isso tem amparo da Escritura? É só você ler outras cartas de Paulo, ler Atos dos Apóstolos e outras passagens que você vai ver que exatamente não tem amparo. É disso que Paulo está falando. Os pastores são todos aqueles que mostram para as ovelhas os pastos verdejantes. Mas ele não fica ali segurando as ovelhas, prendendo no aprisco, nada disso. Então, quando Paulo fala de pastores na Escritura, e algumas Bíblias trazem a palavra guias, outras trazem reis, ou seja, assim, governantes, né? Porque aí cada um coloca agora uma versão que mais se apropria ao que eles estão ensinando na mentira. Isso prova também que a Bíblia não é a palavra de Deus. Se fosse, não teria cada hora uma versão diferente, com um linguajar diferente. Em uma está pastores, outra está guias, a outra agora já está governantes, a mais moderna, e por aí vai, né? Mas veja bem, isso é só um detalhe. O que Paulo está falando é assim: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falou, quem te ensinou as coisas do Criador. Não é quem te fica conduzindo, não é quem te manipula, não é quem tem você como ovelha no aprisco deles. Estes são os pastores que você conhece hoje. Mas essa classe de pastores não é essa que Paulo está falando. Não é desses. As características são outras. Aqueles que Paulo se refere não tinham templos, não construíram templos, não tinham denominações, não aprenderam junto com os cursos de teologia, não usavam de práticas a culto à mitra, não aprenderam com o sistema romano de dominar as pessoas, construir império religioso como Roma construiu. Tem várias características diferentes daqueles que ensinam da forma que Paulo ensinou a ensinar. Aqueles não havia entre eles hierarquias, aqueles conheciam a Escritura. Aqueles já viram Paulo ler antes e dizer, sabe o quê? Paulo falando assim, olha, só há um batismo, só há um Criador, só há um acima de vocês. Então vocês não fiquem um querendo tomar conta do outro. Ficai-vos cada um na vocação com as suas chamadas, porque ele mesmo deu uns para pastores, outros para mestres. Você vai ler, acho que é Hebreus ou Efésios, se eu não me engano, e vai ver
Paulo falando sobre isso. O Salvador falou assim, olha, toda autoridade foi dada a mim. Toda autoridade foi dada a mim. Não existe mais autoridade entre a gente para as questões espirituais. Existe autoridade política, mas o Salvador não se referia a isso. Eles te enganam. Fala que o Salvador estava falando de autoridade política. Então, peraí. Então, o Salvador foi o autor da chacina de Hiroshima e Nagasaki? E a autoridade foi dada a ele. Foi a autoridade terrena que massacrou Hiroshima e Nagasaki. Ele foi autor da chacina que os Estados Unidos fez no World Trade Center. Dizer, sabe o quê? Paulo falando assim, olha, só há um batismo, só há um Criador, só há um acima de vocês. Então vocês não fiquem um querendo tomar conta do outro. Ficai-vos cada um na vocação com as suas chamados, porque ele mesmo deu uns para pastores, outros para mestres. Você vai ler, acho que é Hebreus ou Efésios, se eu não me engano, e vai ver Paulo falando sobre isso. O Salvador falou assim, olha, toda autoridade foi dada a mim. Toda autoridade foi dada a mim. Não existe mais autoridade entre a gente para as questões espirituais. Existe autoridade política, mas o Salvador não se referia a isso. Eles te enganam. Fala que o Salvador estava falando de autoridade política. Então, peraí. Então, o Salvador foi o autor da chacina de Hiroshima e Nagasaki? E a autoridade foi dada a ele. Foi a autoridade terrena que massacrou Hiroshima e Nagasaki. Ele foi autor da chacina que os Estados Unidos fez no World Trade Center? Ele foi autor da covardia de Pearl Harbor na Segunda Guerra? A autoridade é dele. Não, meu amado. Embora os cães gulosos te ensinem que a autoridade política foi dada ao Criador, o mundo jaz no maligno. Ele nem quer essa autoridade, o reino dele não é desse mundo. A autoridade que foi dada a ele, toda a autoridade que foi dada a ele, é a autoridade espiritual. Não há ninguém acima de você, além do Criador. Só ele, não tem outro. A Escritura diz assim, porquanto só há um mediador entre o Criador e o homem, o Salvador, homem. Leia bem, está escrito o Salvador, homem, para você ver que não precisa de outro homem. Então, toda vez que um cão guloso falar para você que está na Escritura que ele tem respaldo, você lê atentamente que você vai chegar a essa conclusão. Agora, eu não vou parar por aqui não, eles mandam parar, mas eu vou em frente. Porque lá na frente, neste mesmo capítulo deles, você vai ver Paulo falando que o nosso pastor não é eles, mas é o Salvador. Olha lá. Vamos seguir. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra do Criador. E que não são esses cães gulosos que estão aí. Esses aí seguem a Mitra, seguem a Constantino. Eles têm práticas que não são igual daqueles que Paulo se refere. Os pastores que apenas falam para a pessoa para despertamento e daí em diante o próprio Espírito Santo é que ensina porque assim está escrito. A fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Como é que eu vou atentar para a maneira de viver desses homens hoje? Eu posso atentar para a maneira deles viver para me seguir? Como é que eu vou fazer isso? Não tem como. O Salvador é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com manjares, que de nada aproveitam aos que a eles se entregaram. De que manjares é esse que ele está falando? Das oblações, das coisas da velha aliança. Entende? De altar. O nosso altar é o Salvador. Nós não podemos ter o altar como tem no templo. Aquele templo ali tem um altar ali em cima. E já estão botando até a arca em cima daquele altar. É pior ainda. A arca que Jeremias fala para a gente nem lembrar dela mais. Temos um altar, de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário são queimados fora do arraial. E por isso também o Salvador, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Agora pede o seu pastor para te explicar isso. Vê o que ele vai ter que inventar de mentira para ele te explicar isso. Porque se ele for falar a verdade, ele joga ele por terra. O que Paulo está falando aí? Parece um mistério, não parece, amado? Parece algo assim do outro mundo que a gente não compreende. Paulo está dizendo coisa simples, meu amado. Paulo está falando para você, para obedecer, para você atentar para o modo de andar daqueles que te falaram a palavra, tá certo? Está falando, lê logo depois, amada, porque fugiu aqui o pensamento. Porque os corpos dos animais... Não, antes. Temos altar, de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Temos um altar, este é o Salvador, o que morreu de verdade por nós, que é o único acima de nós, entre nós e o Criador. Não tem outro para poder ficar te guiando.
entende? E não tem direito de participar deste altar o que serve aos tabernáculos, quem visita templo. Quem está em templo, tabernáculo é templo, amado, templo de pedra, onde esses homens que se dizem os pastores que Paulo se referia, e não são esses, mas se dizem esses, onde eles ficam, no templo de pedra. Segue, por favor. Porque os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também o Salvador, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Fora da porta, amado. A porta que o Salvador se refere, a porta do curral das ovelhas, a porta do aprisco. O Salvador padeceu fora do sistema religioso. É isso que está falando. O que acontecia? O sacrifício era algo inerente ao sistema religioso. Você está entendendo? Sacrifício de animais era algo inerente ao sistema religioso. Eram os sacerdotes quem oferecia esses sacrifícios. Mas o sacrifício perfeito do nosso Salvador não foi oferecido por sacerdote dentro do sistema religioso, não. Foi fora. Ele padeceu fora do sistema religioso. É isso que ele fala. Ele próprio, no Evangelho de João, quando ele diz, eu sou a porta. O que passa achará pastagem. A porta do sistema religioso. A saída do sistema religioso. Leia com atenção o Evangelho de João todo e se atente nesse detalhe quando ele fala que o ladrão veio matar, roubar e destruir, que ele está se referindo ao sistema religioso que veio matar, roubar e destruir. É ali um pouco antes. Saiamos, pois, a ele fora do arraial. Fora do sistema religioso. Você quer sair em encontro ao Salvador? Saia ao encontro do Salvador fora do sistema religioso. Dentro do sistema religioso você não o encontrará. Você encontra o capeta, o filho do diabo, falando mentira. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Aí você vê esses homens que falam para você essas mentiras. Veja se não são os mesmos que ficam te incentivando com as coisas do mundo. Para que você tenha carro, tenha casa, tenha felicidade aqui no mundo, tenha saúde, tenha tudo que puder aqui do mundo. Vê se não são os mesmos, meu amado. Observe se não são os mesmos. Esses homens que estão aí hoje, aí dizem que são aqueles. Paulo está falando o contrário, contra esses que estão aí hoje, que te manda querer o melhor dessa terra. Ele está dizendo que nós temos algo não aqui, mas fora daqui. Algo no plano celestial. Agora vamos em frente que ele vai dizer quem é nosso pastor. Se são esses homens que estão aí. Portanto, ofereçamos sempre por ele ao Criador sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Hoje acha que se louvar é cantar música apenas. Não, eu posso falar das coisas do Criador como eu falo, o tempo todo como você fala. Isso é louvar a ele. Tá certo? Isso é algo que agrada o Criador. Reconhecer a sua magnitude. Foi assim que o Salvador ensinou na oração do Pai Nosso. Santificado seja o teu nome, né? Pai que está no céu, acima de tudo. É isso aí, isso é louvor, isso é louvar a ele. Agora, a música também é uma forma de louvar. Só que quando você vê aí as pessoas cantando para as próprias pessoas, o Criador não vai apagar seus sonhos, não sei o que para você e você. Isso não é louvor ao Criador, isso é música que agrada o ouvido de quem ouve. É outra história. Você não pode achar que as músicas evangélicas são louvor. Um exemplo de louvor que eu sempre deixo: ao que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano. Esse é um louvor, entende? É a diferença de um louvor cantado para a música gospel que está aí. E essa diferença é muito grande, que as músicas gospel só falam o que você quer ouvir. E o louvor pode ser cantado ou não cantado. Mas não é só disso que o Salvador, que o Criador se agrada, não. Vamos lá. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios o Criador se agrada. Beneficência é fazer o bem. Quando é fazer o bem ao próximo, aí a Bíblia, não a Escritura, coloca beneficência, louvor em favor de fulano. Não coloca, claro, para você não saber que é fazer o bem ao próximo. Mas é disso que está falando. Porque com tais sacrifícios o Criador se agrada. Amor ao próximo. Exato. Obedecei a vossos pastores, e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria, e não gemendo, porque isso não vos será útil. Agora você vê, será que Paulo está falando desses homens hoje do sistema religioso? Que leva você para um altar do qual não tem direito de participar, os que servem ao tabernáculo, dos quais quem estão lá não tem direito de participar da mesa do Salvador verdadeiro?
Será que é desses que Paulo fala? Será que ele está falando desses homens diretores hoje de apriscos? Esses carcereiros de aprisco, que eu chamo de apacentadores de porcos? Porque, na verdade, quando o diabo vem, eles fogem, né? Só quer saber das gorduras e da lã. Quando a ovelha tem algum problema, eles lavam as mãos, igual Pilatos. Ou até atrapalha mais ainda para jogar a pessoa no laço do diabo. Aí a pessoa se revolta com aquele cara e aí larga tudo e vai para a mão do capeta. Será que é desses que Paulo está falando? Vamos em frente, amado. Vamos ver de quem Paulo está falando, porque eles não lêem até o final, mas nós vamos ler. Orai por nós. Peraí, só um momento, perdão, amado. Não é até o final não, até mais à frente. Mas você pode ler enquanto quiser, que você vai ver. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. E rogo-vos com instância, que assim o façais, para que eu mais depressa vos seja restituído. Ora, o Criador de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos o nosso Salvador, grande pastor das ovelhas. Quem é o grande pastor das ovelhas? O Salvador. Agora você observou, amada, que tem uma epígrafe por aí? Sim. Por que será que colocaram um epígrafe aí? Para nos enganar? É para não separar para perder o sentido da leitura. É. Porque você lê até epígrafe, quando tem epígrafe você acha que está falando outra coisa, porque epígrafe norteou um outro assunto. Para você não ver que o grande pastor das ovelhas é quem? É o homem que está dizendo para você que é o pastor, você tem que se lembrar dele. Quem é o pastor? Ah, o Paulo tá maluco? Uma hora ele fala uma coisa, outra hora ele fala outra? Olha de novo, amada. Esse finalzinho. Será que Paulo ficou pinel? Ora, o Criador de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos o nosso Salvador, o grande pastor das ovelhas. O pastor das ovelhas de verdade, amado, é o Salvador. Nós somos pastores de ovelhas aqui na terra, falando das coisas do Criador até a pessoa conhecer. Até que não seja mais menino na fé e não seja levado por ventos de doutrina. É isso que Paulo fala, entende? Nós devemos ensinar, porque ele mesmo deu uns para pastores, outros para discipuladores e tal, até que a pessoa atinja a plenitude do Espírito, para que não seja mais menino na fé, levado por ventos de doutrina e enganado por vocês que mentem, dizendo que é outra coisa que Paulo está falando aqui nesse trecho. Ele não fala de vocês, meu querido, porque vocês não fazem parte do grupo. Vocês fazem parte de outro grupo. Vocês comemoram aniversário, vocês comemoram Natal, vocês jejuam, que o Salvador falou que não pode jejuar, está escrito em Marcos, não pode. Vocês fazem cantatas de Natal, comemorando Deus Sol. Vocês têm o domingo como dia do Deus Sol. Vocês erguem templo que o Salvador derrubou o único que existia. Conheci. Vocês participam da ceia mitraica, do sangue e do vinho, do sangue da carne do touro que Mitra matou. Você participa de muitas coisas que o Salvador condena no seu sistema religioso. Tá certo? Então não é de você que Paulo está falando, definitivamente, porque você não faz parte desse grupo. Você faz parte de outro grupo, não desse. Infelizmente, você faz parte daquele grupo que o Salvador disse assim: cães me rodearam. Uma congregação de malfeitores se ajuntaram em mim, transpassaram minhas mãos e meus pés. Infelizmente, mas eu espero que você deixe de ser um apacentador de porcos e passe sim a falar a verdade, a seguir, a trilhar os caminhos que o Criador nos mandou trilhar. O caminho que é segundo o quê? O templocentrismo? Não. O caminho que é segundo a religiosidade? Não. O caminho que é segundo a caridade, o amor ao próximo. Act a fool on it like people have other messages that God has given down through the years. No, sir, we're going to walk on this one right down the middle of the road, and we're going to be word people, and we're going to stay word people, and we're going to be wealthy word people in the things of God. And when you're wealthy in God, you're content all the time. All the time. Somebody said, oh, I didn't come here because I want to hear about money. I came here because I need some peace. Well, honey, you need some money or you ain't going to never know no peace. So tonight, I want to talk to you about the relationship between money and peace. Because I've heard people say, it's not about money, it's about peace, and it's about joy, and it's about love. It's about money. You understand what I'm saying? Y'all better obey the prophet, and you will reap the prophet's reward. My prophet is rich, and I'm going to be rich too.
to recognize what this Bible is saying. God is trying to put glorious material wealth and blessings into our hands, and he's going to do it by way of the anointing. I did not come here to preach this message to you to see what I can get out of you. I didn't come here to get anything from you. I'm already wealthy. I'm loaded. I got more than enough. I'm a blessed man. I didn't come here to get something from you. I didn't ride here on Delta. I rode here on my own airplane. You understand what I'm saying? I didn't come here to get nothing from you. I came here to get this message to you. I came here to bring you something that's going to deliver you out of this financial bondage. I came here to get you something that's going to step you out of where you are right now, and you'll never be the same again. It's about money. It's about money. I be out walk on this money. Woo! 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 Get some anointing. You put some up here. Woo! Man. Woo! Put some money. Put some anointing on this money. You put something up here. You put. Woo! Prosper. Prosper, I said. Woo! 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 Hey! Hey! Woo! 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 Glory to God. Hallelujah. Hey! God, your bills are paid. I be out walk on this money. Woo! 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 Get some anointing. You put something up here. Woo! Put this anointing on it. I'll put this anointing on it. I tell you what, you put something up here. I put this anointing on this money, man. Woo! 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 Get some anointing. You put something up here. Woo! Put this anointing on it. Put this anointing on it. I'll tell you what, you put something up here. Put this anointing on this money, man. Woo! Put some money. Put some anointing on this money. You put something up here. You put. Woo! Prosper. Prosper, I said. Prosper. Give him the money, Lord. Send it to him. Glory to God. I place my anointing on this money. Your bills are paid. Woo! 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 God, your bills are paid. Paid. Woo! 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 Glory to God. Hallelujah. Hey! God, your bills are paid. To the Lord Jesus Christ. Oh, the Lamb. Jesus is so good to me tonight. Hallelujah. Thank you, Jesus. I praise the Lord. Oh, glory, glory. Hallelujah. I feel good in my soul. Praise the Lord. Oh, sure isn't as heavy as it used to be, though, in the old days. Wow. It's really heavy then. I rebuke the powers of darkness. Oh, Yalamasi, Yalamasi. See those 120 people as they make their way up into the upper room. Oh, hallelujah. They shut the windows. They locked the doors for fear of their lives. But I see them as they got down on their knees and they began to pray. And I see the Holy Ghost as cloven tongues of fire. Find out where that dove went. Well, that climax on that dove was it. I like that. I got that when I was down in Texas. You know Fitzgerald? Yeah, well, Fitzgerald. I preached that the first time in his church.
Okay. You gonna trust me? Oh, I think I'll trust you. Okay. 20. 15. You sure will put it straight. Burning the hell, that's really a drag, you know. And I'm hoping that maybe they'll see that that's not where it's at, so that you can, like, you could go if you want to do it in church or at a rock concert, whatever. As long as you get off, that's okay, but you don't have to worry about, you know, everyone someday going dangling up to heaven. We're going to walk on those golden streets, you know. My, I can just see Jesus on his way up. Hallelujah. Going up into the sky. I'm going. Come on and praise God for your freedom. You're not bound, you're free. You're not bound, you're free. Come on, Joe. Bend that leg in Jesus' name. Step out. Step out in the name of Jesus. Step out in the name of Jesus. Step out in the name of Jesus. Lift that leg up and loosen. Get loosened by the power of the Holy Ghost. Hallelujah. 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 He's free right now. He's bending that leg right now. God's setting him free right now. The doctor said he'd never do it. Over a year it's been stiff, but tonight it's free. Hallelujah. 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 That's right. Thank you, Jesus. Glory. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. This is God's day. And if it's God's day, it's your day. Hallelujah. This is the day of the children of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Right now. Brother, say Jesus. Right now, Jesus. Say Jesus. Say it again, Jesus. Rock singer, because I enjoy, you know, moving on stage, working a microphone, and I've watched certain rock performers perform, and a lot of things I do, you know, I've copied off of them or as a business. This is a general love offering, expense offering for the Lighthouse Church budget. We do have a heavy budget, and we don't use God's money for foolishness. We just don't. A lady who hasn't seen me in 25 years wrote me a letter and said, Sister Taylor, I have promised God I'm giving Allie Taylor a whole acre of commercial property right on the highway 20 miles from Tampa, right close to the Sun City, St. Petersburg. I'm going to give you a chance because the Lord's been talking to me to prove God this morning again. I have some slips made out, and it says, help me prove God for these blessings. Now, these are not for everybody. These are for a special few. These are for people that are going to sacrifice maybe some bills they need to pay. Or maybe it's that dress they needed to buy. Or maybe it's that fall coat that you've been laying away a little money on. But this morning you feel like it's time for you to prove God and make a sacrifice. Don't you come up here for this unless you've made a sacrifice. Now, everything you give to God's not a sacrifice. It's your reasonable service to give every dime you can to the Lord. But when you take something that hurts, like I've done down through the years and like many of you have done, and give to God, God will give you this morning what you stand before me for He spoke to me to do this. While they're coming, if you have a prove me offering, I want you to fill out one of these slips, and then you're going to get in the other side and line up till I get there. Don't put it in the basket over there. Don't put an offering in the basket over there till I get there. Everybody march for this great general offering this morning. Get in this line if you have a prove me offering. Line up over there. Oh, yes, Jesus. The sacrifice offering is on your left this morning. Just get in line.
some questions. And if the answer is, yes, he can, I want you to yell it back at me as loud as you can. Let's try it one time. Let me hear you say, yes, he can. Oh, you can say it better than that. Say it again. All right, listen to the question now. Can God deliver a dope addict? Can God deliver an alcoholic? Can God deliver a homosexual? Can God heal the sick? Can God deliver now? Say it again. Say now. Lift up your hands and praise Him. Hallelujah. I worked for 75 cents an hour with a pick and shovel, and I preached on Sundays and pastored the church, and I said, because I was faithful, God's now given me a Cadillac. Hallelujah. Son-type relationship, because he won't talk about the time when I was a child. So our relationship is completely, a lot of voids in it, because when we see each other, we're like walking on needles, you know, and we have nothing really to say to each other. We talk about his trees and his yard and different things, but there's no communication at all. If I were God, I would send every man, woman, boy or girl, pastor, preacher, every person who professed salvation but yet didn't have a burning desire to win souls, I would send them to hell. Oh, yes, I would. And I would let them remain among that sea of lost humanity until they had a burning desire. Tudo isso é um grande negócio. E você consegue encher igrejas com agenda cheia de convites para pregar, com um golpe, uma armação, que os evangelistas chamam de ministério. Isso é incrível. Por exemplo, o pastor fulano de tal igreja, ministério em posição das mãos, confessa uma profecia de prosperidade. Esse golpe, quando os ministros aplicam esse golpe, eles têm a igreja cheia e conseguem fazer um dos maiores golpes. Eu comprei uma tinta especial e coloquei na minha testa, e o suor começou a se misturar com a tinta e ficou vermelho. E eu pintei um formato de uma cruz. Enquanto eu estava pregando, a cruz começou a aparecer e as pessoas começaram a notar a cruz. A tinta logo foi embora, não durou muito o efeito e não me lembro muito bem, mas o resultado disso foi a maior multidão de crentes que eu já tive, porque eles viram a cruz e diziam: irmão, Marjo, apareceu uma cruz na sua testa enquanto você pregava. Isso foi o suficiente para conseguir mais fiéis. Parecia bem real e foi muito fácil de enganá-los. Foi fácil pedir mais oferta e coletar dinheiro. Você que escuta a minha voz nessa noite, eu sei que tem algumas mulheres, eu sei que tem $10 e que guardou esses 10, mas Deus falou no meu coração agora para pedir para você pegar esse dinheiro e enviar para mim pelo correio. Deus vai te abençoar se você enviar esse dinheiro para mim. Deus te dará muito mais, te dará você nunca teve antes. Se você estiver falando ao vivo e estiver sendo escutado por 40 estados, no horário onde milhares de pessoas estão te ouvindo, chances são de que pelo menos 200 ou 300 senhoras com $10 guardado, entre essas senhoras, 300 senhoras, pelo menos 200 vão te enviar $10. Você vai ganhar 2.000 rapidinho. Esse é o jogo que você tem para coletar mais dinheiro. Você fica nesse negócio e não sai mais. Así debemos de agarrarnos del Señor. ¡Fuerte! ¡Ay! ¡Oh, oh! Felicidades, pastor, felicidades. Estuvo buenísimo el servicio. No, y el número ese del perro. Sensacional. Dios, cómo me he reído. En serio que me divertí. Qué bueno que le haya gustado, doctor. Pastor, sí, voy a invitar, si usted me lo permite, a unos empresarios muy importantes. Sería bueno que conociera nuestra congregación, ¿no lo cree así? Desde luego que sí, doctor. Hasta luego, pastor. Hasta luego. Espero que esse vídeo que você está assistindo seja mais um dos tantos vídeos de despertamento que nós temos colocado aqui no ar, para que você que está dormindo acorde e veja que estão te enganando feio. Vamos analisar alguns desses vídeos.
Jesus. Olha, igreja. Olha para a mão do pastor aqui. O sangue está saindo da cabeça dela. Não há nenhuma ferramenta cirúrgica aquela que você vê nos médicos aqui. Só a mão de um homem de Deus. O primeiro é esse milagre fantástico. Um milagre digno de um Mr. M, digno do Mandrake, porque é, na verdade, um grande truque. Um truque de circo. Essa mulher aparentemente estaria com um tumor no cérebro. E esse médium, ou pastor, ou não sei o que chamá-lo, porque também no meio espírita já apareceram aí os doutores Fritz da vida, né? E pelo menos quando nós víamos o Dr. Fritz na Rede Manchete antigamente, aparecia realmente ele abrindo as pessoas. Esse aí que você vê agora, nessa denominação, embora os gritos de Deus está operando, de que Deus é maravilhoso, olha como Deus trabalha, olha como trabalha a mão do homem de Deus, embora o locutor, animador ali fique falando essas coisas para mexer com o sentimento das pessoas, mas nós vemos que ele faz realmente um truque muito mal feito. Mostra-se claramente que ele já traz ali escondido pedaços talvez de galinha, fígado de galinha, alguma coisa de algum animal, e começa a manipular com a sua mão, sempre ocultando o local exato onde está o efeito do truque ali, os pedaços de órgãos, né, de algum animal com sangue. Inclusive a testa da mulher, você olha que está limpa. Daqui a pouco ele coloca uma casquinha de talvez um pedaço de fígado ali em cima, com sangue, e agora ele vai espremer aquele pedacinho de fígado que ele mesmo colocou ali, e agora já fica limpinha a testa da senhora de novo. Então é um truque até muito mal feito, vamos dizer assim. Mas as pessoas acreditam, porque as pessoas estão em transe e precisam acordar para ver que na verdade é apenas uma grande ilusão. Me postro ante ti. ¿Cómo se llama? Stephanie. ¿Es la única que tiene? Sí. Por ahora. Por ahora. Esse outro cidadão diz que consegue colocar as pernas de uma criança que nasceu com perna, uma maior, outra menor, no mesmo tamanho. E dá toda uma preparação para isso. Não é só ali chegar ali e dar uma puxadinha na bota da criança ou na perninha da criança para poder parecer que ela ficou no lugar. É algo assim, né? Não é apenas fazer isso, tem que ter todo um clima antes para poder convencer as pessoas de que há realmente um milagre. E na verdade o que nós observamos é que esses homens, eles buscam atrações para as suas casas. E quanto mais atrações tiver, mais gente com certeza estará também comparecendo no local em busca dessas atrações. E mais gente no aprisco significa mais gordura, mais lã, e é disso que eles estão atrás. Yo creo que Dios puede hacer este milagro. Lo creo. Yo no sé qué va a pasar. Otra rama andaba acá, estaba aquí, la avanzaba. Gloria a Dios. Mira, Padre, esta noche la vergüenza de Dios. Esse grande homem de Deus, ele faz um truque que você pode fazer na sua casa. Esse é o mais simples de todos. Ele coloca a mão assim, e aqui ele vai chegar no lugar, chegou, é um milagre, é um milagre. É muita palhaçada, meu amado. Mas as pessoas estão em transe tão profundo, tem que fazer um assim, para acordar. O transe é tão profundo, a receptividade da pessoa, ela está tão preparada, a pessoa está tão receptível. E qualquer coisa que não engana uma criança de 1 ano de idade
hoje acaba enganando essas pessoas, porque elas estão bastante receptivas ao ilusionismo. Isso não é nem aquela questão de hipnotismo. O hipnotismo vai muito além disso. Isso é apenas um condicionamento alienatório das pessoas. As pessoas estão alienadas, realmente muito alienadas, extremamente alienadas, prontas a acreditar em qualquer coisa. E você veja, quanto mais religiosa é a pessoa, quanto mais enfiada nesses lugares a pessoa está, pior é. Porque a pessoa fica mais suscetível, a pessoa fica mais pronta, mais receptiva para acreditar nesses números de circo que estão ocorrendo. 1, 2, 3. Graças. É bem verdade que esses milagreiros estrangeiros, esses latinos, eles estão fazendo escola. E os brasileiros estão aprendendo também métodos de fazer ilusionismo, fazendo esse circo todo e tentando dessa forma também tirar algumas semíramis das pessoas. Eu, abrindo um parênteses aqui, eu vi quando o Senhor, escrito nos evangelhos, ele pegou uma moedinha e o Salvador falou assim: de quem é a esfinge? De quem é a cara? Não é de César. Então dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. O dinheiro, o Salvador disse que é para dar a César e não a Deus. Mas nesses lugares que esses homens dizem que é casa de Deus, eles só pedem o que é de César. O dinheiro foi fabricado pelo homem. O dinheiro é do homem. O homem fabricou o dinheiro. De Deus são as coisas que o homem não fabrica. O ar que você respira, o homem não fabrica. A comida que você come, que a terra dá, essa o homem não fabrica. Essa é Deus que fabrica. O louvor que você pode dar a Deus, a obediência que você pode dar a Deus, o homem não fabrica. É infabricável pelo homem. Isso não é do homem, é de Deus. Então devemos dar a Deus o que é de Deus e dar ao homem. Pagar as dívidas, comprar as coisas, pagar impostos, fazer o que for, mas dar isso aqui para o homem e não para Deus. Mas nesses lugares o povo está tão dormindo, o povo está tão alienado, que não percebe que o Salvador falou o contrário. Falou para dar dinheiro para o sistema e para Deus o que é de Deus e não o que é do sistema. E é por isso que eles buscam lotar esses locais, para poder tirar cada vez mais semíramis. E vale tudo nisso. Inclusive, volto a dizer, a escola latina, ela tem feito aí vários novos artistas de circo, vários novos mágicos, nesses locais. Esse, por exemplo, que você assiste agora é muito óbvio. Olha como esse rapaz já sabe exatamente o que ele vai fazer. Na verdade, antes dessa gravação, antes desse show, se é que foi no horário de um trabalho religioso, demonstra claramente esse vídeo que isso foi muito bem ensaiado. Porque o rapaz de calça comprida, ele nem pergunta: quer ser um líder religioso? Quer montar um negócio bastante rentável? Então assista esses próximos minutos. Você quer seguidores devotos que abandonem a própria família por você, que dão todo o seu dinheiro a você, que tragam novos amigos para você, que desistam de suas próprias vidas por você, que te considerem um Deus e até que matem por você? Eu te amo. Não seria bom você se tornar um líder religioso? Desde que o Salvador foi assassinado, há uma vaga aberta. Você pode preenchê-la hoje. Faça assim. Use a ilusão. Não diga de verdade quem você é. Minta, omita informação importante ou distorça informações. Você quer recrutar-me? Não, eu só tento compartilhar algo interessante para você. Crie grupos de fachada. Somos evangelistas. Somos do grupo jovem da igreja. Sou do grupo de louvor. Sou do círculo de oração. Eu sou do grupo de coreografia. Sou professor da escola dominical.
Prometa cumprir os seus sonhos. Você não deseja um mundo de amor incondicional e fraterno? Somos detentores dos segredos de desenvolvimento pessoal. Você pode se juntar a nós e ser especial também. Podemos ensinar-te os poderes especiais. Poder pessoal, poder psíquico. Teste a ligação vital. Ofereça-lhe algo gratuitamente. Faça-os sentir-se obrigados a retribuírem. Venha buscar seu sabonete ungido para lavar a alma. Você pode dizer que o tempo está se acabando e que uma decisão deve ser tomada imediatamente. Esta é a sua última oportunidade, não desperdice. É importante você aceitar esse compromisso agora. Não lhes dê tempo para pensar. Diminua a possibilidade de dúvidas, mantendo os novos convertidos separados. Rodeie-os de verdadeiros crentes felizes, e assim na dúvida vão observar e vão acreditar ser isso coisa comum. Comece com um prolongado bombardeio de amor. Rodeie-os de amor incondicional e de atenção. A membresia deve mostrar-se afetuosa e interessada. Obtenha informações e faça uma lista de suas fraquezas. Fale sobre você. Faça um teste de personalidade. Ou apenas use o Orkut. E depois use essa informação para manipulá-los. Gradualmente você poderá mudar o comportamento dos seus recrutas, cedendo ou retendo esse amor e atenção. Vai freando o amor aos poucos e lentamente comece com suas exigências. E a mensagem seja: nada neste mundo é valoroso, a não ser que esteja ligado com nosso líder ou com o propósito final. Controle seu comportamento. Vem viver conosco, vista essas roupas, coma esta comida, use nosso cartão de crédito. Descreva um calendário rígido, crie rituais anti-pensamento, levante fundos, crie atividades doutrinárias, dê-lhes tarefas mensais, introduza jejuns, faça vigílias noturnas, ocupe o máximo possível o tempo das pessoas com sua denominação, mantenha-os ativos e com o menor sono possível. E se possível for, restrinja também seus hábitos alimentares. Receite alimentos com poucas proteínas. Controle seus pensamentos. A nossa ideologia responde a todos os nossos problemas. Deixe a nossa doutrina pensar por você. Controle as suas emoções. Incite culpa. Existem pessoas morrendo de fome neste momento. Não use o seu potencial. Você colou na prova. Medo. Olha, o diabo vai te carregar. O diabo vai roubar tua alma. Ele vai te destruir. O devorador vai comer toda a tua comida. Controle a informação. Não deixe que eles saibam do que ocorrerá logo mais no culto. Bloqueie qualquer informação crítica, até mesmo a sua membresia. Encorajem pessoas do grupo a espionarem os demais e te delatarem. Introduza uma quebra mental disfarçada de despertar espiritual. Enquanto meditava, senti um vazio infinito assustador. Isso é bom. Está se transformando. Continue. Está chegando a Deus. Você está renascendo. Está se tornando uno com a nossa família. Torne-os paranoicos com os próprios corpos ou processos mentais. Você está combatendo a tua natureza pecaminosa. O teu corpo está intoxicado. Diga-lhes que uma parte da sua mente precisa ser eliminada para encontrar a felicidade. Você deve renovar a mente tóxica. O teu ego é a fonte de todos os seus problemas. Eu já nem sei quem sou eu mesmo. Muito bem, agora você está livre. Na realidade, você nem sequer existia para começar. Apelo à autoridade. Ela pode provir de uma fonte divina. O livro, a Bíblia Sagrada. A sua Bíblia claramente diz que eu sou o Messias. Investigação científica fraudulenta. Estudos científicos provam que a minha técnica funciona. Um conhecimento especial. Eu sou o mestre iluminado do universo. Invente história sobre si mesmo para elevar a sua importância. Eu inventei o ar. Eu tenho atenção especial do Espírito Santo. Mas não seja estúpido. Comece devagar. Um bom charlatão toma um pouco de verdade e muita mentira. Isso coloca cisco nos olhos dos ignorantes incautos. Induz a estados de transe e auto-hipnose. Pratique rituais anti-pensamento e atos repetitivos. A dança é uma delas. Rodando. Cantando.
Não tenha dúvida, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Faça prolongados períodos de orações. Nesses estados de transe, são mais receptivos e sugestionáveis. Faça-os regredir até a dependência infantil e a obediência cega. Incentive a separação de suas famílias. Os teus amigos e a tua família provavelmente não compreenderão você. Os teus amigos e a tua família provavelmente não compreenderão você. Talvez seja preciso afastar-se da sua família. Se você não consegue recrutar os seus amigos, afasta-se deles. Pare de perder tempo com incrédulos. Pare de perder tempo com incrédulos. Encoraje a dependência e o conformismo. Desencoraje a autonomia pessoal de cada um. O propósito pessoal de cada um deve ser subordinado. O propósito de todos deve ser o alvo. O propósito pessoal deve ser subordinado. Faça a prática de regressão, onde eles próprios demonizem seu passado. Agora apenas apreciarão a sua vida com o grupo. Reescrevam o passado como horrível, mesmo que tenha sido ótimo. Antes de eu me converter, eu era uma pessoa má. Eu era ganancioso, cego, egocêntrico e perdido. A minha vida agora é maravilhosa. Eu odeio a minha vida anterior. Isole-os do resto do mundo. Faça-os se sentirem parte de uma elite com uma missão muito importante. Algum dia, monumentos serão erguidos para nos homenagearem. O grupo permanecerá unido se você criar bodes expiatórios e inimigos virtuais. Demonize os que estão fora do grupo, como menos humanos, preconceituosos, corruptos, conspiradores contra o grupo, qualquer coisa do tipo. Desenvolva uma mentalidade tipo nós contra os outros. Diga que os pensamentos críticos são provas de crimes contra o grupo. Comece a investigá-los e invente crimes. Eu acho que eu quero sair. Você deve estar louco. Faça-os sentirem-se culpados. Você espera salvar o mundo assim tão facilmente? Todos nós somos chamados para fazer sacrifícios pela causa. Logo, na primeira dificuldade você já desiste? Você é fraco. Você quer seguir em frente com a nossa liberdade ou voltar aos seus velhos hábitos imundos? O que é mais importante? A nossa missão? A nossa família? A salvação eterna? Ou as tuas angústias mesquinhas? Você está sendo negativo, ignorante, egoísta, pecador. O nosso líder é infalível. A doutrina é infalível. Deve existir algo errado com você. Se há algo errado, é em você. Há algo errado contigo. Há algo errado contigo. Há algo errado comigo. Há algo errado comigo. Sim, existe algo errado. Crie a doutrina do medo. Diga-lhes que podem estar possuídos por espíritos de demônios. Sugira que se saírem, pode acontecer-lhe algo de mal. Eu só estou te avisando. Se você largar a nossa congregação, você pode sofrer um acidente, adoecer e até morrer. É assim tão simples. E então, não quer se tornar um líder de uma denominação? Você não quer seguidores devotos? Que dão todo o seu dinheiro a você? Que tragam novos amigos? Também para você? Que desistem das suas próprias vidas por você e que até matam por você? Farei o que meu líder disser pela causa. Abandonarei a minha família pela causa. Darei o meu dinheiro para a minha denominação. Trarei outros amigos para esta causa. Eu morrerei pela minha denominação. Eu matarei. Eu te amo. Esta foi apenas uma Agora, a situação é outra. Você está desempregado? Está difícil para arrumar um emprego? O dinheiro está curto? Monte uma nova denominação para você. A cada 2 dias, uma igreja é aberta em São Paulo. Você vai gastar R$200 indo até o cartório mais próximo da sua casa e registrando a sua nova denominação. Simone é cabeleireira, mas está feliz com outra porta que conseguiu abrir para mexer com a cabeça dos fiéis. Na casa onde mora, zona leste de São Paulo, fundou uma igreja. Em 3 dias, você já poderá, então, começar a convidar as pessoas para participarem da sua nova denominação. Parentes, vizinhos e amigos são os primeiros fiéis.
Não importa se ela vai ficar na sala da sua casa, ou na sua garagem, ou até mesmo no seu quintal. O quarto era para cá e a sala era para cá. Uma parede derrubada e os 2 cômodos deram lugar ao salão. Basta você dispor de R$200 e fazer um contrato no cartório. CCM da prefeitura, tá? E aqui é o Com 16 anos, ela frequentou outras igrejas. Decidiu agora montar a dela e se autopromover pastora. E aí, você agora terá que atrair as pessoas até o teu local de prática religiosa, para que você então possa extorquir essas pessoas e ter o teu salário mensal. Eu estou entendendo. Agora, é claro que essa ideia você não está sendo o primeiro a receber nem a ter. Muitas pessoas já pensaram nisso antes de você e fizeram assim. Eu estou entendendo. Desta forma, a concorrência vai ser muito grande. Eu estou entendendo. Você precisará trazer novidades e atrações cada vez maiores para, vamos dizer, a sua igreja. Eu estou entendendo. Porque agora você vai ter que tirar pessoas que já estão frequentando outros locais, que oferecem muitas coisas interessantes para que as pessoas vão, e você agora terá que oferecer coisas mais interessantes ainda, para que essas pessoas deixem de ir onde estava indo, para agora passar a ir na sua denominação. Assim você consegue manter uma renda mensal favorável para você e para sua família. É um bom negócio. E a intenção, é claro, vai ter que ser de trazer mais e mais pessoas, cada vez mais pessoas, para dentro deste local que você constituiu como sua igreja ou sua denominação, para que você possa então aplicar cada vez mais técnicas de lavagem cerebral, técnicas de indução hipnótica e qualquer outro tipo de técnica que você puder conseguir aprender para poder enganar todos aqueles que estão agora se chegando até a sua igreja, a sua denominação. E não importa se a pessoa é um comediante, um humorista, porque também os humoristas agora estão ganhando muito dinheiro visitando esses locais. Você basta procurar na internet, você vai ver muitas ofertas de pessoas que estão aí para ir na sua casa de espetáculo, na sua igreja, e ali desenvolver algum tipo de atividade que vá atrair pessoas e também convencê-las a tirar o dinheiro do bolso delas para colocar no seu bolso ou na sua conta. Eu estou entendendo. Existem na internet inúmeras pessoas profissionais que hoje são humoristas, são hipnóticos que hipnotizam as pessoas, são mágicos, daqueles do circo, são eloquentes pregadores, ou homens que têm o dom da fala, e inúmeros outros tipos de artistas que estão hoje propensos a visitar esses locais. E você conseguirá com facilidade trazer um grande pregador desses até a sua igreja, ou até mesmo alguns mágicos desses que conseguem fazer coisas mirabolantes. Eu creio que para você que quer colher o melhor dessa terra, para você que já aprendeu assim, né, nos próprios templos, e que sabe que dá para arrumar dinheiro, eu creio que é um bom negócio. E para outro você outro, que quer servir ao Salvador, apenas ame o seu próximo. E nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Está escrito na Epístola de João. E em todo o Novo Testamento, nós encontramos falando que a base da lei é o amor, né? Tudo se resume em amar o próximo, não é assim que nós ouvimos? Então, as práticas religiosas de caminhar até o templo, de ir no templo, de ser membro de uma denominação, é uma ótima forma hoje para que você, líder religioso, se ainda não é bom que você pense nisso, é um grande negócio você passar a ser, para você sobreviver e ter o melhor para você e para a sua família. Pense em carros, mansões, pense em iates, pense em casas de praia, pense em tudo que esse mundo pode lhe oferecer. Você consegue facilmente. Basta montar a sua própria denominação. E você tem que perder alguns conceitos seus que você tem hoje. Você tem que pensar, olha, a honestidade, ela pode caminhar até um certo ponto. Deste ponto para lá, eu vou ter que ultrapassar o limite da honestidade e me tornar desonesto. Como eu vou ter que colocar o dinheiro acima do amor. Eu vou ter que colocar o dinheiro acima da razão. Eu vou ter que colocar o dinheiro acima de tudo, na verdade.
eu vou precisar, mesmo sabendo da verdade, falar algumas mentiras. Eu estou entendendo. Eu vou precisar adquirir algumas técnicas de conhecimento psicológico para convencer as pessoas. Eu vou ter que usar alguns recursos, mas vale a pena, porque eu quero o melhor dessa terra. Eu quero entrar de cabeça na teologia da prosperidade. Eu estou entendendo. Bom, amado, se essa é a sua vontade, eu só posso lamentar e dizer que você está numa situação muito difícil. Porque esse mundo que as pessoas estão valorizando tanto, não vai durar tanto tempo mais. E a vida é eterna, eterna, eterna. Essa é duradoura, eterna. E essa é mais preciosa. E qual é aquele que, achando um tesouro, achando uma pedra valiosa, não vai e vende tudo que tem e compra essa pedra? E qual daqueles, sabendo que a eternidade é muito mais valiosa, não deixa cair por terra todas essas porcarias que estão aí nesse mundo para nos oferecer, principalmente o mamon? Bom, é um caso de preferência. Uns preferem uma coisa, outros preferem outra. E eu espero claramente que você escolha o melhor. Escolha a verdade, não a enganação, o erro, a mentira. Porque neste circo das atrações vale tudo, desde que se consiga atrair um bom público e convencer esse público que você é uma pessoa de Deus. Imagine, por exemplo, você vai fazer uma visita num templo religioso de alguém que te convidou. E você vai chegar para os irmãos e vai fazer ali, antes, é lógico, do dia da sua apresentação, você vai fazer ali uma atividade social de boas-vindas, vai conversar com as pessoas, dialogar, e vai procurar informações. Ah, fulano, você é o Fernando? Oh, que bom te conhecer, Fernando. Trabalha em quê, Fernando? Não, eu tenho minha loja ali do lado de lá da rua, uma loja muito boa, que eu vivo disso e tal, estou trabalhando, Deus está abençoando. Ah, tá bom então. Tá bom, Fernando, daqui a pouco eu volto aqui para conversar com você. Deixa eu ir na Marisa ali. Oi, Marisa, irmã Marisa, tudo bem? Não, tudo bem. O meu salão de beleza tá assim, tá assado, e tal, eu sei fazer a unha muito bem, cortar um cabelo, e, graças a Deus estou indo bem. Ah, tá bom, Marisa, que Deus continue abençoando. O Senhor é poderoso, vai. E vai para outro, e vai pesquisando todo mundo. Daqui a pouco você já sabe que um é dono de um tipo de loja, o outro trabalha com outro tipo de atividade, agora você vai para a internet. Oh, que maravilha. Essa internet é um Deus poderoso. Eu vi uma mulher com negócio de flor. Tem alguma coisa? Alguém você tem alguma... minha mãe. Sua mãe? Dona Ângela, está ali, ó, na segunda fileira. Meu Deus do céu. Deus disse para mim, Jurimicalachudiandarabaia, Doremicandaraba. Eu vou te falar uma coisa para vocês. O tempo da vaca magra acabou hoje. Como essa internet é um Deus poderoso, esse Orkut, esse Google. Eu estou vendo um carro, só que o carro que eu estou vendo é um furgão, se não fosse um furgão. Existe alguma coisa assim de carro com vocês? É dela. É? É pessoal. É. Eu vejo assim o nome. Seat. Isso mesmo. É isso mesmo? Seat. É? Não estou entendendo. Eu estou entendendo. Cadê aquela caneta e o papel? Está descendo uns negócios aqui. Eu estou vendo um carro. Só que o carro que eu estou vendo é um furgão, se não fosse um furgão. Existe alguma coisa assim de carro com vocês? É dela. É? É pessoal. É. Eu vejo assim o nome. Seat. Isso mesmo. É isso mesmo? Seat. É? Não estou entendendo. Eu estou entendendo. Cadê aquela caneta e o papel? Está descendo uns negócios aqui. Quanto mais glória a Deus vocês é, melhor é aqui. Abre a boca e diga glória. Isso aqui não é espírito Chico Xavier não, viu, irmão? Isso aqui é a unção do céu. Amém. É joelho no chão. Amém. Ande.
Eu estou entendendo, Jesus. Sim, 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 sim. Essa placa tem alguma coisa a ver com vocês? GNH 50. É o carro dela. É a minha, pastor. Jamie Canúvia. Eu estou entendendo. Ó, eu vi um telefone tocar. E o número que eu vi é 3421-2574. Tem o que? É o quê? Confere, é o telefone fixo da nossa empresa. Meu Deus. Levanta as duas mãos para o céu. É o Senhor. Eu estou entendendo. Aí você vai pro Google e... tá. Ah, endereço tal, rua tal, número tal. Muito bom, anota aqui. Papelzinho no bolso. Ah, ele, ali, lá, número... Ah, tá. Ah, é casado com... Ah, papelzinho no bolso. Agora você, antes, no dia da sua apresentação no templo, antes de você entrar em cena, você vai para o gabinete para orar, para se preparar, para buscar o Espírito Santo, para agora você saber as palavras que o Espírito Santo vai colocar na sua boca. Então, neste momento, você pega a sua Bíblia. Cadê? Minha Bíblia está para lá, não vou nem pegar a Bíblia. Faz quando que você quer minha Bíblia? Só para você ter uma ideia. Pastor, eu vou meditar aqui agora na palavra, porque daqui a pouco eu vou lá para o púlpito pregar. Qual é a palavra sua? É a Bíblia ou os papelzinhos do bolso? Deixa eu recordar. Marisa, não posso esquecer esse nome, é Marisa. Ah, sim, cabeleireira. Fernando, sim, Fernando, a loja lá. Tá. Beleza. E aí, amado? Na hora em que você entra em cena, você tem recursos para enganar todos os que estão ali presentes, ou pelo menos a maioria, e a partir daí, conseguir encher o bolso de dinheiro. Mas tem que tomar alguns cuidados, veja. E também nos centros das cidades médias e também no centro das pequenas cidades e até arraiais. São sempre no centro, porque é no centro que você busca pessoas de todos os lados para aquele local. E quando nós chegamos, então, neste templo, no momento do culto, dessa reunião que se chama culto, nós somos recebidos na porta. Ali tem um porteiro que vai perguntar o nosso nome e de qual igreja nós somos. Na verdade, ele não está querendo perguntar de qual igreja somos, porque a igreja é uma só. Mas ele quer perguntar a qual denominação pertencemos e qual é o pastor líder religioso daquela denominação. Mas ele faz uma pergunta truncada. De qual igreja você é? Qual o seu pastor? O sistema religioso, na verdade, hoje, ele é cego. Ele não enxerga que só há um pastor, segundo o que está escrito na Escritura. E que só há uma igreja, a igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, segundo o que está escrito na Escritura. Mas não é só nisso que o sistema religioso é cego. Você observa. Então você, a partir daí, deu o teu nome, já disse qual denominação você pertence, ou se você é apenas um visitante, ou se você é um desviado, ou se você nunca esteve dentro do sistema religioso, mas você agora vai andar por um corredor central, vai ver que tem cadeiras à sua esquerda e à sua direita. Você vai se sentar no lugar que você achar melhor. E aí vai começar a hora em que lá na frente um dirigente vai se apresentar em um local mais alto, que é o altar na Igreja Católica, e no protestantismo é o púlpito. E esse dirigente vai saudar o pessoal com a paz do Senhor e vai começar a cantar alguns corinhos ou alguns hinos. Fará também um momento de oração. As pessoas vão participar cantando, batendo palma, e vão estar também orando em silêncio, enquanto lá na frente aquela pessoa puxa a oração. A partir desse momento, talvez dependendo da denominação, começarão a se dar oportunidades
para que uma pessoa ou outra vá ali na frente para contar um testemunho, para dar uma saudação, para cantar um hino, para falar uma palavra. E as oportunidades vão ser distribuídas individualmente e também para os grupos, que são os departamentos daquela denominação. O grupo jovem, o hall das crianças, o hall dos idosos, o grupo das mulheres, enfim, vai ser distribuídas ali de acordo com os departamentos existentes na organização daquela denominação. Mais à frente, vai haver um momento em que se dará oportunidade, talvez a uma coreografia, talvez a um jogral, talvez a alguma peça teatral. Depois vai ser a oportunidade para se fazer orações pelas coletas, pelas pregações. Vai se chamar alguém para cantar um hino, para depois desse hino, enquanto isso, colher oferta dos irmãos. Depois disso virá um sermão, que dura entre meia hora e 1 hora. Depois desse sermão vai ser feito um apelo para que as pessoas aceitem ao Salvador. É isso que nós conhecemos como serviço em favor de Deus. É isso que nós fomos apresentados no sistema religioso e que nos mostraram que deveremos fazer para estar próximo de Deus e para agradar a Deus. Agora, uma pergunta muito simples para você e um teste que você pode fazer agora para ver se tudo isso está certo ou se é algo apenas do sistema religioso. Você pega a Bíblia, porque a Escritura está nela. É o tição que fumega e nunca conseguir apagar. Pegue a sua Bíblia. Não é ela que é a sua regra de fé e conduta, que você anda com ela debaixo do braço? Então pega a sua Bíblia e faz assim, ó. Desfolha ela todinha procurando, ó. Desfolha procurando. Vê se você acha pelo menos um elemento destes que compõe hoje o culto evangélico ou a missa católica, que é a mesma coisa, não tem diferença. Mas procura de ponta a ponta neste livro e vê se você encontra pelo menos um desses itens aqui citados. Vê se você encontra o respaldo para cada um ter uma denominação, para cada um ter um suposto pastor, como foi dito na entrada do templo. Vê se você encontra respaldo para se usar essas cadeiras de um lado ou do outro, com esse corredor no meio, ou seja, o templo. Vê se você encontra respaldo para a prática do templocentrismo, o templo centralizado em um local que as pessoas mais podem chegar nele. A ordenança do Salvador foi: vinde para o templocentrismo ou ide por todo o mundo. Se ele ordenou você ir por todo o mundo e pregar o evangelho, por que você fica indo para o templocentrismo centralizado no centro de uma cidade? Não tem algo estranho? Agora continue desfolhando a sua Bíblia. Sobre o culto litúrgico mesmo, procure os departamentos da denominação aqui na Escritura. Procura o jogral, procura o grupo de jovens, procura tudo aqui na Escritura. Você terá uma decepção, você não vai achar nada. Então, como isso tudo começou? Quais foram as pessoas que contribuíram para ficar hoje essa apostasia, ou seja, esse caminho torto, totalmente diferente daquilo que o Salvador nos ensinou, mas bem parecido com aquilo que o sistema religioso do tempo de Jesus pregava. Eles pregavam a religiosidade, mas não pregavam a lei de Deus do amor ao próximo. Eu pergunto, nas denominações de hoje, você vê como elemento principal na doutrina o ensinamento do amor ao próximo? Mas como tudo isso começou para chegar o que é hoje? Os seguidores do Salvador no século I nada sabiam sobre essas coisas. Na realidade, essa liturgia do culto protestante tem tanto apoio na Escritura quanto a missa católica. Nem o culto protestante, nem a missa católica têm qualquer ponto em comum com o que nos ensinou o Salvador, o Filho de Deus. Então, de onde vem a liturgia do culto protestante? Ela tem suas raízes principais na missa católica. A missa não teve origem no Novo Testamento. Isso é significativo. A missa saiu do antigo judaísmo e do paganismo das religiões que foram agregadas a Roma quando Roma se transformou de império político
império religioso. Segundo o famoso historiador Will Durant, a missa católica foi baseada em parte no culto do templo judaico e em parte nos místicos rituais de purificação dos gregos. O maior responsável pela formação da missa católica medieval foi Gregório o Grande, que viveu 540 a 604. Ele foi um homem incrivelmente supersticioso. O pensamento foi influenciado pelos conceitos mágicos dos pagãos. Ele personificou a mente medieval, que era uma mistura de paganismo, magia e cristianismo. Não é uma casualidade quando Durant descreve Gregório como o primeiro homem completamente medieval. A missa medieval refletia a mente do seu padre, Gregório. Foi uma combinação de rituais pagãos e judaicos, borrifados com teologia católica e vocabulário cristão. Durant destaca que a missa estava profundamente mergulhada tanto no pensamento mágico pagão, como também no drama grego. Ele escreveu: a mente grega moribunda teve uma sobrevida na teologia e na liturgia da igreja. Com efeito, a missa católica, que se desenvolveu no século IV até o século VI, foi essencialmente pagã. Os cristãos copiavam as vestimentas dos sacerdotes pagãos. O uso do incenso e da água benta nos ritos de purificação, a queima de velas durante a adoração, a arquitetura da Basílica Romana em seus edifícios de igreja, a lei romana como base da lei canônica, o título Pontífice Maximus ou Sumo Pontífice para o bispo principal e os rituais pagãos para a missa católica. Quando as mais variadas denominações protestantes nasceram, todas ajudaram a reformar a liturgia católica, contribuindo com um único elemento. No que toca à crônica da reforma litúrgica, trata-se de uma vasta e complexa jornada. Aprofundar neste tema requer um DVD só para essa informação. Examinaremos então a história básica. Depois que Gregório estabeleceu a missa no século VI, esta permaneceu praticamente intacta, com poucas variações durante mais de 1000 anos. Mas essa água parada da liturgia experimentou suas primeiras revisões quando Martinho Lutero entrou em cena. Ele nasceu em 1483 e faleceu em 1546. A contribuição de Lutero. No ano de 1520, Lutero lançou uma violenta campanha contra a missa católica romana. O ponto culminante da missa sempre foi a Eucaristia, que quer dizer partilha, também conhecida como comunhão, ceia do Senhor ou Santa Ceia. Tudo é direcionado para o momento mágico, quando o sacerdote parte o pão e o distribui para as pessoas. Da perspectiva da mente católica medieval, oferecer a Eucaristia era Jesus Cristo se sacrificando novamente. Desde Gregório o Grande, a Igreja Católica ensinava que Jesus Cristo é novamente sacrificado através da missa. Lutero repudiava, muitas vezes de uma maneira vulgar, as mitras e os báculos dos papitas e seus ensinos sobre a Eucaristia. O erro cardeal da missa, disse Lutero, era que essa foi uma obra humana baseada numa falsa compreensão do sacrifício de Cristo. Então, em 1523, Lutero anunciou a sua própria revisão da missa católica. Essa revisão é o fundamento de toda a adoração protestante. O núcleo dela é, em vez da Eucaristia, Lutero colocou a pregação, ou seja, o sermão, como centro da reunião. Por consequente, no culto de adoração dos protestantes modernos, o púlpito é o elemento central e não a mesa do altar. A mesa do altar é onde se coloca a Eucaristia na Igreja Católica. Lutero recebe o crédito por fazer com que o sermão seja o ponto culminante do culto protestante. Veja suas palavras. Uma congregação cristã nunca deve reunir-se sem a pregação da palavra de Deus e a oração. Não importa o limite de tempo da reunião, a pregação e o ensino da palavra de Deus é a parte mais importante do culto divino.
A crença de Lutero no que diz respeito à pregação como ponto culminante do culto de adoração permanece até os nossos dias. Todavia, tal crença não tem nenhuma procedência na Escritura. Mas, considerando estas modificações, a liturgia de Lutero varia bem pouco da missa católica. Lutero meramente tentou salvar aquilo que representava o elemento cristão da antiga liturgia católica. Por consequente, se alguém comparar a liturgia de adoração elaborada por Lutero com a liturgia de Gregório, verá que é praticamente a mesma. Basicamente, Lutero reinterpretou alguns dos rituais da missa, mas ele reservou o cerimonial, julgando-o apropriado. Por exemplo, Lutero manteve o ato que marcava o ponto culminante da missa católica, que é quando o sacerdote levanta o pão e o cálice e os consagra. Ele meramente reinterpreta o significado deste ato. A prática de consagrar o pão e o cálice elevando-os teve início no século XIII. É uma prática construída principalmente com base no mitraísmo. Contudo, continua sendo observada por muitos pastores em nossos dias. Da mesma maneira, Lutero fez uma drástica cirurgia nas orações eucarísticas. Ele manteve apenas as palavras sacramentais. Tais palavras são a de 1 Coríntios 11, 23 em diante. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e disse: tomai e comei, este é meu corpo, e tal. Até os dias de hoje, os pastores protestantes recitam religiosamente esse texto antes de ministrar a liturgia da Eucaristia. No caso protestante, a Santa Ceia. A liturgia de Lutero era nada menos que uma versão truncada da missa católica. A missa de Lutero tinha os mesmos problemas da missa católica. Os paroquianos continuaram sendo espectadores passivos, com exceção de poderem agora cantar também. Ordenado, e toda a liturgia era dirigida por um clérigo ordenado, ou seja, um pastor, que tomou o lugar do padre. Segundo as próprias palavras de Lutero, nunca foi nossa intenção eliminar completamente o culto religioso a Deus, mas purificar o que já está em uso dos vínculos que o corromperam. Tragicamente, Lutero não se deu conta de que o vinho novo não pode ser guardado em odres velhos. Em nenhum momento Lutero e nenhum outro dos principais reformadores demonstrou o desejo de voltar às práticas da Igreja no século I. Estes homens meramente se dedicaram a reformar a teologia da Igreja Católica. Em suma, as maiores mudanças duradouras feitas por Lutero na missa católica foram as seguintes. Primeiro, ele realizou a missa na linguagem do povo. Segundo, deu ao sermão uma posição central na reunião. Terceiro, introduziu a música na congregação. Quarto, ele eliminou a ideia de que a missa era um sacrifício de Cristo. 5. Permitiu que a congregação participasse do pão e do vinho, em vez de limitá-los exclusivamente ao sacerdote, como era a prática católica na época. O imperador romano Constantino foi quem introduziu a utilização de templos e também da prática do templocentrismo em sua religião. A religião que ele criou foi o cristianismo. Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula o muro, é um ladrão e bandido. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para ele. As ovelhas reconhecem a sua voz quando ele as chama pelo nome, e ele as leva para fora do curral. Quando todas estão do lado de fora, ele vai na frente delas e elas o seguem porque conhecem a voz dele. Mas de jeito nenhum seguirão um estranho. Pelo contrário, elas fugirão, pois não conhecem a voz de estranhos. Jesus fez esta comparação, mas ninguém entendeu o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: eu afirmo a vocês que isto é verdade.
Eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e bandidos. Mas as ovelhas não deram atenção à voz deles. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achará comida. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Um empregado trabalha somente por dinheiro. Ele não é pastor e as ovelhas não são dele. Por isso, quando vê um lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e espalha as ovelhas. O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E estou pronto para morrer por elas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Eu preciso trazer essas também, e elas ouvirão a minha voz. Então elas se tornarão um só rebanho com um só pastor. O Pai me ama porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e de tornar a recebê-la, pois foi isso que o meu Pai me mandou fazer. Essas palavras são a mais dura realidade do que se vê no dia a dia, para quem procura uma porta aberta. Disse Jesus: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário é aquele que nunca prega a veracidade da palavra de Deus. Ele sempre atribui à ovelha os seus fracassos. Ele sempre justifica a derrota da ovelha alegando: você não vence porque não tem fé, porque você não deu tudo, porque você não deu com fé. O mercenário é frio, dissimulado, age mecanicamente, sempre prega a mesma coisa. Ele prega sempre visando obter lucros, ver o sofrimento da ovelha e mesmo assim não a apacenta. O mercenário só fala de bens, pois ele mesmo é obcecado pelo dinheiro a fim de se promover. O mercenário oprime, o mercenário é como um parasita. Ele quer tudo, ele quer mais e mais. A lã, carne, pele, ele quer tudo, deixando-a numa miséria física e espiritual. O mercenário, a sua vida é regalada e ele sempre foge do sacrifício maior. Pregação do Evangelho de Jesus Cristo.